Fala galera, aqui quem fala é o professor Antônio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje a gente vai retomar nossos estudos sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, nesse vídeo a gente vai falar basicamente sobre a rivalidade entre as potências e também sobre o período conhecido como Paz Armada. Bom, para a gente falar um pouco dessa rivalidade entre as potências, a gente tem que voltar um pouquinho no contexto do final do século XVIII. No final do século XVIII você tem dois processos que marcam a Europa, que são a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Então, antes desse período, ali os povos, então não existia um alemão, eu sou italiano. Existia um conjunto de povos que se situavam naquela região, mas ainda não se conheciam, né? Não se autodenominavam como alemão ou italiano. Então, só a partir desse processo de unificação, você começa a construir esse ideal de nação. Eu sou alemão, eu sou italiano, e formar uma unanimidade entre aqueles povos. Além disso, você também tem um processo de busca de colônias na África e na Ásia. Então, como esses países, de certa forma, comparado a outros países como a França, Portugal e a Espanha, a Inglaterra também, eles se unificaram tarde, comparado com esses outros países, eles, de certa forma, perderam um pouco do espaço na hora da corrida pelas colônias, tanto na África como na Europa. Na África quanto na Ásia. Além disso, existia também outro elemento, que era o nacionalismo. Bom, durante o processo de unificação da Alemanha, você teve a Guerra Franco-Prussiana, né? A França contra a Prússia, que depois virou a Alemanha. Então, nesse processo, a França perdeu um território muito importante para ela, que era onde tinha a Alsácia-Lorena, onde tinha grandes jazidas de minério. Ou seja, foi uma perda que não foi esquecida. E aí a França continuou revivendo esse ressentimento. Ou seja, tanto nos manuais didáticos, na escola, tal, era estimulada uma rivalidade entre a França e a Alemanha. Então, essa guerra trouxe uma grande rivalidade, ou seja, era esperada a busca de um novo evento, ou seja, um novo conflito entre a Alemanha e a França, para que os franceses pudessem se vingar, de certa forma, dessa derrota e reconquistar esse território. Além disso, existia também o nacionalismo em regiões, ou seja, em grandes impérios como o Império Austro-Húngaro. Por quê? Nesse Império Austro-Húngaro existia uma série de povos, ou seja, grupos étnicos que não se sentiam como uma nação, ou seja, uma forma, um povo unificado. Você tem os búlgaros, sérvios, romenos, armênios, ou seja, você tem uma série de povos sobre o mesmo território, povos que muitas vezes não se identificavam e não se sentiam pertencentes à mesma nação. Ou seja, cada um deles buscava a independência. Independência no sentido de ter sua própria nação e seu próprio estado, né? Ou seja, ter uma independência. Além disso, nesse período você também tem uma política chamada paz armada. Então, basicamente, os países buscavam manter o equilíbrio político e militar e econômico também, através, de certa forma, também do armamento. Ou seja, para existir equilíbrio, as potências tinham que ter força armamentista de igual nível. Então, o que aconteceu? Nesse período, você teve um grande investimento em armamento, até porque boa parte desse investimento em armamento era incentivado pelas indústrias, né? Então, você tinha uma indústria de desenvolvimento armamentista que incentivava os governos a comprar e financiar armas. Então, basicamente, você tinha, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Alemanha e França. A Alemanha está desenvolvendo tal arma, tal, o potencial dela está crescendo. Então, as indústrias iam lá no governo francês e falavam isso. Aí os franceses investiam mais ainda nos seus armamentos, ou seja, para eles ficarem em níveis iguais de armamento. Além disso, você tem o início do serviço militar obrigatório, então, ou seja, todos os jovens eram obrigados a prestar serviço militar. E além disso, você também tem outro fator que foi fundamental para o início da Primeira Guerra, que foi a política de alianças. Ou seja, por que a Primeira Guerra virou uma guerra mundial? Ou seja, um conflito que teoricamente era um conflito local, virou uma guerra que atingiu a maior parte do mundo. Foi graças também à política de alianças, ou seja, aliança entre os vários países. E sobre essas políticas de aliança e o início da Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar no próximo vídeo.